Um certo dia um acidente uniu a garota e aquele soldado, mas foi por apenas uma noite e ela saiu antes do amanhecer. 4 anos depois ela se passou por homem e assumiu o controle de uma empresa. Nesse momento a garota surpreendentemente reencontrou aquele soldado, desta vez ele não a deixaria ir. A história começa com uma garota se aproximando de sua amiga Xiao e pedindo ajuda com o jovem mestre Qian. A garota coloca as mãos em Xiao e a lembra que tem esperança em sua amiga. Ela pega um comprimido redondo e o dá à sua amiga. Xiao, segurando a pílula, tranquiliza sua irmã para não se preocupar. Em seguida pega uma taça de champanhe e joga uma pílula nele. Nesse momento o comprimido lentamente começa a se dissolver no conteúdo. Tirando um copo da bandeja, a garota se dirige para os dois homens. Em seus pensamentos ela agradece a amiga pela pílula, mas planeja usá-la em outro lugar. Ela acrescenta que sua amiga é burra e ela usará isso para planejar seu futuro com o jovem mestre. Nesse momento os homens cumprimentam Xiao. Enquanto caminha com todos os homens por perto, ela pede a Qian para beber uma bebida, acrescentando que provavelmente ele está cansado do treino. A menina entrega o copo ao homem e com um sorriso pede que ele beba novamente. Qian volta sua atenção para o vidro e olha por alguns segundos sem qualquer emoção ou suspeita. Ele pega o copo e agradece a menina pela preocupação. Em seguida toma todo o conteúdo. Depois de um curto período de tempo, ele se dirige para o elevador se sentindo mal. Enquanto agarra a parede, ele não conseguia entender o que estava acontecendo. Olhando para o final do corredor, ele percebe brilhos e cores coloridas. As pessoas pareciam muitas vezes mais alegres do que elas. Nesse momento o homem está respirando forte segurando seu peito. Ele logo presume que foi sedado. Então agora ele acredita que precisa urgentemente encontrar ajuda. Qian se volta para um homem que passa. Mas o homem continuou a andar sem prestar atenção nele. Qian rapidamente pede que o homem o siga, mas o cara continua sem querer ajudar. Então Qian o empurra para a sala e repete que precisa de sua ajuda. Nesse momento Qian pede que o ajude a entrar em contato com seus amigos, porque senão coisas ruins podem acontecer, mas o homem gritou para sair de perto dele e o empurrou bruscamente para trás. Em seguida se dirigiu para a saída. Qian pega a mão do homem e pede que ele espere um minuto. De repente uma peruca cai da cabeça do homem e fios rosa apareceram. Qian não podia acreditar em seus olhos porque um segundo atrás era um homem que estava parado na sua frente. Ele, sem soltar a mão da menina, decide checar para ver se ela é realmente uma mulher. A menina retira a mão e em seguida afirma que sua mãe queria um menino e por isso ela foi criada como um filho. Qian agarra a menina e explica que não tem tempo para explicar. A menina olha para o rapaz surpresa e não entende o que está acontecendo. Qian começa a se aproximar. Ele coloca a menina no chão e tira a jaqueta. Ela pede para parar, mas o cara só ficava perguntando seu nome. A menina grita com o homem exigindo que ele a deixe ir imediatamente, mas o cara continua querendo saber seu nome. Depois de pouco tempo, a menina senta-se de pernas cruzadas e Qian parecia estar desacordado no sofá. Os olhos da menina estavam em lágrimas e ela rapidamente coloca a camisa e a calça. Em seguida sai rapidamente da sala. 5 minutos depois uma menina de cabelos brancos passa pelo quarto e nota o estado que está o jovem mestre Qian. Então ela decide entrar no quarto e dar uma olhada mais de perto no rapaz. De repente um plano e ela acha que essa é uma ótima oportunidade para aproveitar a situação. A menina, continuando a sorrir, começa a tirar a roupa, aos poucos se despindo e tirando minha saia. A menina diz que precisa organizar tudo de tal forma que as pessoas a considerem uma vítima, até porque em breve todos começarão a procurar por ele. A garota nesse momento decide bagunçar o cabelo. Logo depois uma multidão se reuniu do lado de fora da sala e todo mundo veio assistir o que aconteceu. Os homens que antes estavam ao lado de Qian ficaram confusos sobre onde ele estava. Foi nesse momento que uma menina estava sentada ao lado do jovem mestre. Ela fingiu chorar enquanto ele estava inconsciente. Todos os conhecidos de Qian não conseguiam acreditar no que tinha acontecido. A menina sentou imóvel ao lado da cama de Qian. Logo notaram que havia uma mancha de líquido vermelho no sofá perto do ombro da menina. Todos os presentes ficaram surpresos e um dos homens grita para os guardas tirarem todos e levarem Qian para o hospital. Vários guardas imediatamente começaram a levar todos os espectadores. Um chama imediatamente uma ambulância e a segunda pessoa também ajudou a conter a multidão. As meninas que estavam atrás ficaram muito descontentes com o que viram. Seus rostos eram sombrios. Xiao estava ao lado com raiva porque acreditava que era ela quem deveria estar ao lado de Qian. Sua amiga não estava menos irritada com o que estava acontecendo, mas ambas as garotas eram da mesma opinião de que a mulher desconhecida não tinha o direito de sequer pensar em tal ação. Enquanto isso, aquela garota que forjou a situação ainda estava chorando ao lado da cama. Nesse momento, Qian tenta se levantar segurando a cabeça enquanto tenta chegar aos seus sentidos.
De repente uma das garotas se aproximou da menina e a chamou de Chan. Em seguida disse que ela planejou tudo isso para seduzir o mestre. Chan tirou as mãos de seu rosto com os olhos manchados de lágrimas e tenta explicar que não tem culpa pelo que aconteceu. A amiga também decidiu intervir e acrescentou que eles estavam cientes de que o mestre nunca faria algo parecido e foi tudo forjado pela garota. Chan tenta se justificar e com uma voz trêmula ela explica que não tem culpa pelo que aconteceu. As meninas sabiam que ela não era vítima porque elas também planejaram fazer o mesmo. Em seguida começam a lutar contra a garota. Os convidados que estavam nas proximidades observaram o que aconteceu e ficaram perplexas. Chan tenta se afastar e se cobre com as mãos. Xiao continua a acusar a garota de ter armado isso. De repente aquela mulher que se passa por homem chega e ordena que todos parem. As meninas pararam abruptamente e ficaram surpresas com a presença do diretor. A mulher caminhou lentamente em direção à cama de Qian e pede que ele explique o que aconteceu em detalhes. Qian, segurando a cabeça, imediatamente falou que a mulher que ele se deitou não era Chan. Isso porque ele se lembrava claramente da garota de peruca de homem. Todos os presentes ficaram espantados com esta declaração. Chan ficou muito constrangida por ter sido descoberta. Will decide zombar da moça dizendo que ela deveria primeiro se olhar. Xiao também começa a zombar da garota a chamando de descarada. Chan, em uma situação desesperadora, decide contar que elas que estavam com comprimidos. Xiao aponta o dedo para a garota dizendo que ela está falando dela mesma. Chan acrescenta com um sorriso que está tentando falar sobre as duas garotas. Em seguida começa novamente uma briga entre elas. O tal diretor não consegue ouvir as conversas vazias e exige que as meninas se acalmem. Assustadas com o diretor, todas as meninas saem correndo da sala. O diretor acrescenta que acredita no cara e está pronto para ignorar esse caso. Mas Qian explica que quer encontrar essa menina. O diretor pergunta se o cara quer compensar suas ações. Então Qian confirma as palavras do diretor e se dirige ao seu assistente para estudar o conteúdo vermelho deixado pela garota e realizar um teste. Sem mais delongas, a assistente concorda e sai pela porta na mesma clínica. Depois de um longo tempo, em um consultório diferente, outro evento ocorre. O aparelho de suporte de vida continuou a emitir sons mostrando que a vida da mulher desaparecendo. Os batimentos cardíacos diminuíam a cada minuto. A menina que antes estava vestida de diretor é nossa protagonista chamada Lian. A garota entendeu que a mãe não ia sobreviver, mas ela continuou a consolá-la e disse que estava tudo bem. Em seguida a mãe decide dirigir-se à filha e entrega um pequeno maço de papel. A mulher, nos últimos segundos de sua vida, está tentando explicar o que exatamente está no jornal, mas ela só consegue dizer que este é o fim. O coração da mulher para e um longo som é ouvido na máquina. Lian ficou arrasada com a perda da mãe e começou a chorar alto. Ela decide abrir a carta e ler o que está escrito lá dentro. A carta está escrito o endereço de seu pai. A menina segura a carta e continua a chamar a mãe, mas logo ela franziu a testa pensando que sua mãe pode descansar tranquilamente porque ela vai resolver o resto. Depois de 4 anos, o mestre Qian observa a Lian, que ainda se veste com roupas masculinas. Ele decide perguntar se ele já o conheceu antes. Qian vê um homem desconhecido à sua frente, mas em seu coração ele entendia quem estava se escondendo por trás dessa aparência. Lian imediatamente cobriu seu rosto com seu chapéu e decidiu permanecer em silêncio. Nossa protagonista não queria revelar sua identidade. Em seguida, Lian imediatamente parte para o ataque e diz que a fala de alguém é um pouco idiota. O rapaz que está atrás chama Lian de idiota. Uma mulher assistiu a toda a performance e também decide acrescentar que se Lian ofender Qian, então o cara automaticamente se torna um homem sem vida. Mas esse cara percebe a voz de Lian e ele imediatamente se certifica de que está exatamente a garota. Com um sorriso, Qian confirma que tem problemas e pede para Lian lhe dar conselhos. A protagonista explica que acabou de chegar nesta cidade e ele deve procurar aconselhamento de idosos. Um velho observou a situação e riu porque a reação de Lian foi imodesta e não arrogante. Qian decide pedir conselhos à mãe. A mulher imediatamente explica que ele não deve entrar em pânico porque se ele realmente quiser entrar em sua família, ele terá que se submeter a um teste de DNA. Com um sorriso, a mulher acrescenta que eles podem corrigir os resultados dos exames. O homem também observa a mulher conversar com o filho, mas não reage de forma alguma. Ele se aproxima de Qian e pede um favor. O jovem explica que ele está pronto para fazer o que puder. Limpando sua garganta, o homem tenta explicar o que lhe interessa. Em seguida, ele acrescenta que seu neto chamado Lian acabou de chegar e alguns familiares ainda têm preconceitos contra ele. Por isso ele decidiu convidar Qian para ser testemunha dele e do neto em um exame de DNA. Toda a multidão ficou surpresa. Qian imediatamente concorda em participar. O velho nesse momento empurra a protagonista na direção do jovem mestre, com um
Sorriso. O rapaz se aproxima desajeitadamente dela, em seguida pede para tomar cuidado. A garota que estava perto da multidão notou que Liam e Kian pareciam um casal e não irmãos. Eles estão ansiosos pelo teste para saber se de fato são da mesma família. Toda a multidão é unânime em acreditar que eles se parecem como um casal, o que confunde muito Liam. Kian nesse momento se apoia em Liam e acrescenta que a levará ao hospital para um teste de DNA. O avô concorda e agradece pela ajuda. Kian silenciosamente se pergunta se Liam poderia ser aquela garota que ele se apaixonou. Liam desvia o olhar e acaba pisando no seu pé. Kian começa a se contorcer de dor. Neste momento o guarda apresenta uma pistola na parte de trás da cabeça de Liam. O homem explica que embora a protagonista seja neta do mestre, ele não permite desrespeito com Kian. O cara exige que o homem abaixe a arma e não a machuque, mas de repente ele nota que seu guarda foi neutralizado por Liam. A protagonista observa hospitalidade de sua respeitada família e também acrescenta que este é um assunto diferente. Kian, cobrindo o rosto, começa a rir porque ele entendeu quem estava escondido por trás da personalidade de Liam. Depois de algum tempo, um homem que estava aguardando no estacionamento explica que vão se encontrar no hospital. Liam também estava sentado em seu carro e outro homem decide bater na janela ao lado. Abrindo a janela, o cara pede para Liam não esquecer o acordo de hoje às 8 da noite. Liam pede ao cara para comprar um bolo de 16 centímetros e diz que estará lá. O cara pede para Liam não se atrasar e cumprir sua promessa. Ele lembra que a protagonista muitas vezes não cumpre suas promessas. Então, por causa disso, o cara pede a Liam para definir o alarme para 7h30. Liam acrescenta com uma cara séria que o homem deve encontrar uma garota. O cara pergunta de qual garota estamos falando. A protagonista explica que o rapaz costuma ficar triste, então ele deve encontrar uma namorada para sair um pouco. O cara ficou muito constrangido com essa palavra e Liam pergunta se não está pagando dinheiro suficiente para o cara encontrar uma namorada. Ela explica que o rapaz já atingiu a maioridade e pode se casar. Em seguida sorriu silenciosamente e lembrou o cara de comprar o bolo para sua chegada. O cara acena silenciosamente com a cabeça. Em seguida se despede e pede para Liam se cuidar e voltar o mais rápido possível. O carro acelera e começa a ser conduzido em alta velocidade. Quem observava a estrada com cara séria e decide fazer uma pergunta a Liam. A protagonista olhou para o cara com interesse. Ele pergunta se Liam mora com seu secretário Sinan. O rapaz acrescenta que Liam é o único que vive com seus subordinados e acha que ela está envergonhada. Parece que depois dessas palavras o cara acha que eles podem estar em um relacionamento. Em seguida pergunta com um sorriso se o cara está bravo por ter sugerido tal coisa, mas Liam explica que não deve se opor ou expressar sua opinião em frente ao mestre. Kian acrescenta que a viagem levará algum tempo e ele pode ficar entediado se continuar em silêncio, mas ele não vê nenhuma reação em resposta. Portanto, mestre com um sorriso acrescenta que vai tornar a vista da janela ainda mais brilhantes. Kian imediatamente muda de marcha dizendo que mostrará um passeio emocionante. Ele começa a saltar entre os carros e Liam pede para esperar porque ele esqueceu de apertar os cintos de segurança, e é por isso que ele imediatamente começou a jogar de um lado para o outro. Em determinado momento a protagonista se joga em direção a Kian e o carro passa por uma pedra, fazendo com que ela seja arremessada. Liam não tem tempo para pegar o cinto de segurança e cai nos joelhos de Kian. O cara ficou constrangido com a proximidade de Liam e ela grita que era por causa de suas ações. O cara pede para não morder porque ele está dirigindo. A garota responde que não se importa e Kian lembra que Liam queria se juntar à família e precisa desses testes de DNA. Depois de pouco tempo, eles finalmente chegam ao hospital. Um assistente o cumprimenta na entrada e explica que o teste já foi marcado. Kian, ao descer do carro, agradece ao homem pelo trabalho feito. O homem percebe que algo está errado com a mão do patrão. Kian bloqueia a mão e pede que ele não se preocupe. Nesse momento, Liam caminha silenciosamente em direção ao hospital. Kian acrescenta que foi mordido por um gato. O homem ficou indignado com isso e exigiu mostrar esse gato porque ele estava pronto para lidar. O mestre rapidamente pede para o homem se acalmar e olha para Liam dizendo que um dia esse gato será domado. O homem perplexo tenta entender do que seu chefe está falando. Eles chegam à sala de doação de líquido sanguíneo e o médico pede para não se preocupar que o teste é muito fácil. Um homem sentou-se ao lado de Liam e gentilmente pediu ao médico para prosseguir. Liam, com um sorriso, pediu ao médico para fazer o mais rápido possível porque ela estava interessada em saber se o homem sentado ao seu lado é realmente seu pai. Olhando para o homem, a protagonista acrescenta que ele pode ser o pai que abandonou a mulher e o filho. O homem ficou indignado com seus pensamentos e entendeu que eles estavam tentando humilhá-lo publicamente. O médico gentilmente concorda e diz que ele está pronto para fazer isso por Liam. Nesse momento, Kian percebe uma estranha conexão e é por isso que ele lentamente se aproxima do médico. Em seguida, o homem agarra a mão do médico e pede
Para ele esperar, o médico não entendeu porque o desconhecido interrompeu o processo de exame de DNA e a protagonista estava sem saber o que estava acontecendo. O médico ficou surpreso que o mestre interferiu no processo médico. Nesse momento, Kian se inclina para Liam com um sorriso e acrescenta que ele pessoalmente realizará um exame de sangue para o mestre. O médico pede para deixá-lo ir. Kian diz que ele mesmo pode realizar o teste em Liam. Enquanto isso, a protagonista acha que o cara está tentando brincar com ela, então a garota agradece a preocupação mas pede que isso seja feito por um profissional. Neste momento, o mestre do nada tira um papel e acrescenta que tem um documento de certificado médico, então sem esperar por uma resposta, ele começa a realizar o exame no dedo de Liam. O cara cuidadosamente tira o líquido do dedo com uma seringa e acrescenta que será gentil. A protagonista tenta se conter porque se sente desagradável. Logo ela percebe que já foi retirado e havia uma pequena ferida no dedo. O médico não podia acreditar que o mestre Kian se ajoelharia na frente de alguém para fazer o exame, então ele supõe que os dois sejam velhos amigos. Nesse momento, Kian acrescenta que ele pessoalmente trará os resultados. O homem acrescenta que assim que voltar contará imediatamente a este notícias. Em seguida pede para Liam não falar disso e não se apressar. Liam concorda e vai embora, mas neste momento o cara pede para considerar sua proposta. A protagonista acrescenta ao seu possível pai que conhece cerca de 15% das ações da empresa. Então pede para não esquecê-lo e apoiá-lo na reunião da diretoria. Com um sorriso, o mestre Leon se pergunta por que ele deveria ouvir. Liam explica que se ele se tornar o herdeiro do Leon, ele vai obrigar todo mundo a se curvar. Ela diz que já que o homem lhe deu a vida, então não vai ser tratado mal. Ela acrescenta que não vai prometer muitas coisas, mas vai garantir que Leon passe o resto da sua vida feliz e entre mulheres bonitas. Liam pede que ele pense cuidadosamente sobre sua proposta. Kian riu alto das palavras do cara porque soava muito sombrio. Ele pede desculpas por seu comportamento e o pai de Liam percebe a hostilidade de seu filho no fato de que ele não esconde isso. O homem acrescenta que entende que o rapaz odeia o pai. Liam se aproxima e diz que quer odiá-lo, mas não merece. O homem olha para o filho surpreso e apenas chama seu nome. Ele decide puxar a mão para o ombro do rapaz explicando que não sabia do seu nascimento. A protagonista tira o ombro declarando em voz alta que sua mãe não está viva e que isso agora era desnecessário. Em seguida ela se vira e explica que tem coisas para fazer à noite, então vai embora. Kian pensa rápido e leva a mão se oferecendo para conduzi-lo. Liam lembra que a análise de DNA já foi feita e ele não entende de forma alguma por que alguém está fazendo isso. Kian continua a puxá-la para o carro e acaba abraçando ela. Liam tira a mão e pede para o cara se acalmar. Kian estende as mãos e lembra que a protagonista precisa chegar em casa às 8, então ele decidiu oferecer um carro para levá-lo lá mais rápido. Liam pergunta se este era o assunto sério que Kian estava falando. O cara pede para não duvidar dele e decide fazer uma brincadeira. Ele acrescenta que se Liam quiser pode fazer outra coisa no carro. A menina entra no carro e pede para mandá-lo para casa o mais rápido possível. Agradecendo por sua preocupação, o cara acrescenta baixinho com um sorriso que Liam não entende suas piadas. Eles ficam atrás do volante e saem no carro. Chegando em casa, Liam agradece pelo cara lhe dar uma carona de volta. Kian pegou sua mão e pediu que ele esperasse e lhe desse suas informações de contato. A protagonista desaperta o cinto e explica que não há necessidade disso, já que uma pessoa simples como ele não é digna de buscar conexões com pessoas de alto nível social como Kian. O cara lembra que ele é a chave para se juntar à jovem família e que Liam não deve recusar. A menina olha silenciosamente para o telefone que está sendo fornecido. Kian pede seu número novamente e acrescenta que se não fizer haverá consequências. A protagonista corajosamente pega o telefone e em seus pensamentos não entendia por que o mestre estava fixado nela. Logo em seguida, Kian dá um tapinha na cabeça de Liam e acrescenta que ele gosta de crianças obedientes. A protagonista suspeita que Kian está apaixonado por sua figura masculina e acha que ele é gay, então Liam começa a entender por que ele se comporta dessa maneira, ajeitando-a gravata. Liam explica que entende os sentimentos dele. Em seguida ela se aproxima do rosto de Kian e diz que ele pode ser gay mas não tem intenção de retribuir seus sentimentos. Nesse momento ela jogou o telefone de volta no carro. Kian ficou revoltado com esse ato porque ele não era gay e sabia que Liam era uma mulher. Abrindo o telefone, ele disse em seus pensamentos que já havia verificado tudo com a ajuda de um médico. Havia uma mensagem no telefone em que o médico confirmava que Liam era sim uma mulher. Neste momento a protagonista decide caminhar. Várias vozes são ouvidas de todas as janelas. Liam queria viver em uma pequena família e em um apartamento comum da cidade. Enquanto se aproximava de uma casa luxuosa, a protagonista dizia que também queria que sua família consistisse em apenas 3 pessoas. Logo o assistente chega e Liam já estava de pé na entrada.
Ela lembrou que eles deveriam se apressar porque poderiam estar atrasados. A garota pediu para dirigir o mais rápido possível. Naquele momento, o carro deles estava sendo vigiado por uma família. Um homem notou que Liam desceu do carro de Kian e voltou para seu secretário. A mulher desconfia que o rapaz esteja escondendo algo deles. Com um sorriso, a mulher planejava segui-lo e desenterrar algo interessante nele. Logo, eles pararam atrás de uma árvore e ficaram surpresos que Liam chegou a um lugar tão protegido. O carro de Liam vai até a entrada de um enorme muro e o segurança pede para vir logo. O cara percebe que eles não vão conseguir dirigir atrás deles sem serem notados e a mulher ficou surpresa que Liam tinha uma casa que parecia uma prisão. Ela presume que a protagonista tem muitos segredos e que está tentando esconder deles. Ela diz que fará de tudo para descobrir mais sobre ele. Liam dirige por um corredor gigante de paredes de concreto que parecia uma prisão. Quando chega ao final, um enorme parque se abriu em frente ao carro. Um menino estava sentado no centro brincando com um avião. Ele olha surpreso e ficou feliz que sua mãe chegou a tempo. A protagonista, ainda vestida com roupa masculina, foi imediatamente até a criança e a cumprimentou. Havia um bolo na mão do secretário e o menino cumprimentou a mãe dizendo que achava que ela se atrasaria. Liam parabenizou o filho pelo aniversário e explicou que por isso chegou a tempo. O menino percebeu que já eram 10 minutos passado de 8. Embora o tio Sina marcasse a reunião às 8h30, Liam entendeu que ela havia mentido ao dizer que eram 8 horas. O menino beija a mãe e ficou feliz por ela ter chegado na hora certa. A menina agradeceu mentalmente a ajuda do secretário. Sina, enxugando as lágrimas, lembrou que a comida estava pronta e que eles deveriam cortar o bolo. Música estava tocando no estabelecimento e o secretário e Liam parabenizaram o menino por seu aniversário. Sina colocou a coroa no menino e o parabenizou pelo aniversário dele novamente. Em seguida, eles trazem um bolo para o menino e ele sopra as velas de feliz aniversário. O menino, chamado Kang, decide fazer um desejo e pede que a mãe e o tio sejam felizes. Ele também diz que quer crescer muito rápido para poder começar a ajudar a mãe. Depois dessas palavras, o menino apaga a vela e a protagonista se emocionou com isso, fazendo com que ela derramasse lágrimas. Liam nota que normalmente as crianças da idade dele são inocentes e despreocupados. Mas Kang sempre parecia solitário. Nesse momento, Kang convida a mãe para experimentar o bolo também. Ela surge com um sorriso e tira o bolo da mão da criança. Depois de algum tempo, a festa acabou e Liam colocou a criança na cama. Quando o menino adormeceu, ele começou a falar enquanto dormia que a mãe deveria voltar a tempo e mesmo que ela se atrasasse, ele ainda estaria feliz. A protagonista ficou espantada com o fato de seu filho estar tão preocupada com isso. Então ela percebeu que, embora nunca lhe faltasse comida ou roupa, falta cuidados maternos. Liam permanece na cama do menino e em seus pensamentos ela sente muito por não ter lhe dado um bom pai. Neste momento, o telefone da menina recebe uma ligação. Ela pegou o telefone e saiu da sala, fechando a porta atrás dela. Em seguida, ela se pergunta quem está ligando para ela. A garota larga a jaqueta quando ouve que era Kian. Em seguida, ela pergunta o que pode fazer para ajudá-lo. Kian, nesse momento, explica que eles se encontraram com pressa e não deu tempo de se conhecerem totalmente. A protagonista ficou confusa porque não entendia o que ele estava falando. Nesse momento, o mestre Kian começa a ler o texto de um pedaço de papel e a falar de si mesmo. Liam ainda não entendeu porque o cara estava lhe dizendo isso em um momento desse. Kian limpa sua garganta e, apertando um pedaço de papel em sua mão, ele conta que tem 25 anos e uma irmã. O jovem acrescenta que toda a sua carreira é construída no exército e ele planejava tentar o seu melhor para também passar mais tempo com sua família. A protagonista entendeu que era exatamente isso que ela e seu filho estavam perdendo. A garota diz que, embora Sina estivesse sempre presente com ela, ele é apenas seu irmão. Nesse momento, Liam diz estar grata por tal revelação, mas volta a dizer que não experimenta sentimentos mútuos. Tirando a peruca e soltando as madeixas rosas, ela acrescenta que não é a pessoa que pode retribuir seus sentimentos. A menina pede perdão com um sorriso e explica que não pode amar ele, mas Kian não escuta até o final e desliga, o que deixa a garota perplexa. A garota acrescenta que o cara é muito estranho porque se você não corresponder, ele imediatamente desliga. 3 dias depois, Liam está jogando golfe com seu parceiro de negócios. Eles discutiram os termos do contrato e mais cooperação. Neste momento, o telefone de Liam recebe uma ligação. A protagonista cumprimenta Kian e o cara imediatamente pede para chegar ao seu café e discutir assuntos importantes. Kian também acrescenta que isso diz respeito à luta pelas ações da empresa. Liam grita ao telefone que tem um acordo de 120 milhões. Kian, sem ouvir, pede para Liam ser obediente e não se atrasar. O que o deixou a garota muito indignada e ela entende que um negócio de 120 milhões não pode ser comparado com o que se pode fazer tão bem quanto um teste de DNA. Liam rapidamente joga seu manto e se dirige para a saída, porque deveria encontrar Kian.
Sina não entendia porque Liam estava saindo às pressas e o homem também ficou indignado com isso porque eles tinham uma reunião de negócios. Sina imediatamente se curvou e pediu perdão pelo comportamento dela e disse que eles estavam prontos. Para compensar isso, o homem explica que não está nem um pouco ofendido e está pronto para conversar da próxima vez. Neste momento, Kian estava em uma sala reservada no segundo andar. Liam invade a sala perguntando o que o cara queria. O rapaz vestido de terno estava sentado à mesa e cumprimentou ela com calma. Liam não entendia porque ele estava com o uniforme do exército, então ela presumiu que dessa forma o cara oprimia os outros. Kian convidou Liam para beber porque esse restaurante estava impecável. A protagonista não estava de bom humor e pediu para ir direto ao ponto. Kian disse com uma cara séria que como o cara não queria beber com ele, deveria considerar este documento. A protagonista queria saber que tipo de documento é. O jornal escreveu um relatório sobre cromossomos. Kian com um sorriso observou que era realmente estranho para ele que Liam era um homem, mas tinha os 2 cromossomos que identificava que ela era do gênero feminino. Liam declara indignada que o rapaz não tinha o direito de ir atrás de um teste de cromossomo. Kian continua a beber seu café sem qualquer emoção e pede a Liam para prometer cumprir 3 condições para ele, e então ele vai manter seu pequeno segredo. A protagonista bate na mesa e diz que não vai cumprir, então Kian acrescenta que ele simplesmente revelará o segredo a todos. Liam senta em silêncio e decide ouvir suas 3 condições. Em seguida ela toma alguns goles enquanto ouve todas as condições. Kian com uma expressão séria em seu rosto pede que ela se case com ele. A garota cospe todo o café, mas Kian consegue se cobrir a tempo. Ele diz que sabe que Liam terá que se vestir de homem por vários motivos e o fato dela ser mulher ficará apenas entre eles. Liam pede para continuar com as condições. Kian pega na mão da menina e diz que sua segunda condição ele pede que ela confie nele e não minta ou o traia. A menina retirando a mão pega em seu rosto e pede que ele continue. A terceira condição o mestre queria ver a menina com roupas femininas e também como ela penteava o cabelo. Liam está muito preocupada com esse desejo. Ela olha silenciosamente para o cara e ironicamente pergunta se ele é bissexual e se está procurando alguém que possa satisfazer ambas as necessidades. Kian se irrita com essa afirmação e pede para parar de pensar nisso. Em seguida ele atacou a menina, mas a garota conseguiu se esquivar. Ela questiona se Kian gosta de meninas que se parecem com homens, mas o cara enfatiza que curte menina que se pareça menina. Liam observa que o cara realmente é hétero e ele confirma seus palpites. Em seguida Liam se levanta da mesa e declara que não pode continuar assim e que eles devem começar a trabalhar. Ela diz que ele tem de tudo, ou seja, dinheiro e imóveis. Kian olha para a menina com olhos amorosos e a ouve atentamente. A garota se aproxima e tenta entender o que exatamente o cara quer dela. Kian se jogou sobre a menina e declarou que não estava interessado em nada porque tudo ficaria com ela. Ele se aproxima e acrescenta que não quer nada além dela. Isso confunde muito a menina. Ela observa em seus pensamentos que se Kian fosse uma pessoa comum, ela provavelmente seria tocada. Ela lembra que investigou e descobriu que a família dele era muito da alta sociedade. Sua mãe era uma estrela do rock no mundo e se apresentou no palco. Ela foi chamada de Madame Kian por seus fãs. Depois de um tempo descobriram que sua verdadeira identidade é a princesa real do reino Ning. Depois a Madame casou-se com o general do reino que comandava todo o exército. As pessoas presentes na cerimônia parabenizaram o casamento. A protagonista notou que qualquer uma gostaria de casar com o mestre Kian, mas ela acredita que se casar com ele fará dela uma condenada por causa do seu filho ilegítimo. Kian está interessado em saber do que a garota tem medo. Ele observa que a menina é boa nos negócios e o casamento será benéfico para ela, então ele questiona por que a garota o odeia tanto. A protagonista percebe os olhos claros dos cara e lembra dos olhos de seu filho Kang. Kian continuou a olhar para a menina com uma cara séria e esperar por uma resposta. Ela silenciosamente decide cutucar o dedo na cara dele. O homem habilmente vira o rosto e não entende por que Liam fez isso. A garota lembra que o café logo vai esfriar. Kian se oferece para repetir e continuar a conversa. Liam está em silêncio e tenta pensar no que está acontecendo. Em seguida a menina está tentando explicar sua posição com mais clareza. Então ela diz a Kian que tem um filho que nasceu fora do casamento e isso poderia interferir no relacionamento deles. Kian ficou muito espantado com tal declaração e olhou silenciosamente para a menina. A protagonista sorri acrescentando que sua família real não será capaz de aceitá-la, mas parece que isso não mexeu com o mestre e ele se aproximou de Liam e pediu para contar mais e também a idade da criança. A menina desvia o olhar e explica que o filho já tem 2 anos. O protagonista pensa nisso e sugere mentalmente que se o filho fosse dele a criança já teria 3 anos, então ele sai da porta e de repente desaparece. Liam percebe que este príncipe da família real estava esperando provavelmente outro tipo de mulher,
Então ela ficou feliz que o cara partiu antes que ela se apaixonasse por ele. A menina olha para uma caneca cheia de café e vê lágrimas brotarem nos seus olhos. Meia hora depois houve uma batida na porta. Liam rapidamente enxuga as lágrimas e assume a aparência de um homem. Em seguida ela permite que uma pessoa desconhecida entre na sala. A pessoa entra e explica que o mestre Kian ligou e me pediu para ela ir à mansão. A menina não conseguia acreditar que tudo estava acontecendo tão rapidamente. Sinan pega a menina pelo ombro e pergunta o que aconteceu na ausência dele. A menina fica em silêncio e pede para se abster. Ela sai lentamente da sala e então acrescenta que está bem e que eles devem se apressar. Liam explica que precisa aceitar isso e queria ver o que se mostraria. Logo a protagonista chegou à mansão e cumprimentou todos os presentes. Leon parabenizou a garota por se tornar um membro de pleno direito da família. O pai explicou que ele tem um filho e ele está orgulhoso dele porque ele é seu herdeiro direto. Liam caminha mais perto de seu avô e se curva. O homem anuncia solenemente que ele é o sucessor da empresa. O homem também pede para agradecer ao mestre Kian por sua ajuda. A protagonista silenciosamente olha para Kian, que por sua vez brilha intensamente com seu sorriso. Liam agradece ao mestre, mas em sua mente ela não entendeu porque o cara saiu com raiva e agora ele está tão feliz. A protagonista desconfia que o cara quer contar tudo sobre suas mentiras. Ela acrescenta que não consegue entender as ações dele. Kian continuou a sorrir e olhar para a menina, o que a preocupou muito. Liam é incapaz de continuar segurando sua mão. Nesse momento o rosto de Kian mudou imediatamente e ele acrescenta com um sorriso que desde que o jovem magistral se torne um membro da família, ele é obrigado a cumprir um papel importante e continuar a linha familiar. Então Kian acrescenta que chegou a hora deles se casarem. A protagonista imediatamente entende o que o mestre está realmente fazendo. Um homem sorri e nota que sua ideia é ótima. Em seguida ele estava feliz com essa oferta e queria muito segurar seus futuros bisnetos nos braços. Kian explica que já existe uma criança. Nesse momento a protagonista bate na mesa e pede para ele parar de provocar. Liam observou em seus pensamentos que não importava o que o cara disse, mas ela não queria arrastar seu filho para isso. Kian chama Liam de fofa quando ele diz seu nome. A garota segurou a cabeça diante de tais declarações. Sinan continuou a segurá-la. A menina fala com um sorriso que estava com pressa e esqueceu todos os presentes em seu carro. Ela também fala que tem um para Kian. Em seguida pediu que ele a ajudasse a pegar todos os presentes. O homem se dirige para a saída para conversar. Em determinado momento a protagonista se vira para expressar sua insatisfação. Kian pega a garota pela cintura e continua indo em direção à saída. Os homens que assistem a essa cena notam que Liam realmente gosta de Kian. Neste momento o carro vai até a mansão. Liam pega o cara pela gravata e exige explicação. Kian sorri e a lembra das 3 condições que expressou anteriormente. Liam explica que não pensou em tal coisa, e ela lembra de um assunto importante. Em seguida a menina explica que pode tolerar seja qualquer coisa, mas não está pronta para tolerar que seu filho seja ofendido de qualquer maneira. A menina de cara séria olhou nos olhos dos caras. O rapaz também olhou para o rosto de Liam apaixonado e beijou silenciosamente a garota na testa, o que a deixou muito envergonhada. A moça deixa o rapaz e ainda exige que ele explique o que quer dela. O cara silenciosamente toca seu nariz e diz que ele quer se casar com ela. A protagonista lembra que tem um filho, mas isso não o incomoda em nada e ele explica que já sabe disso. A menina grita com o rapaz e explica que seu filho não é adotado e ela literalmente pariu ele. O cara não entende quantas vezes ela vai repetir isso e diz que ele já entendeu tudo. Liam não entendia porque o cara queria tanto isso e ela ainda estava procurando a pegadinha. Kian pega a menina pelo queixo e pergunta se a garota acha que ele quer se casar por diversão. Em seguida o rapaz tenta abraçar a menina dizendo que ela deveria concordar antes que ele mude de ideia. A garota empurra o rapaz para longe e diz que ainda não prometeu nada a ele. O rapaz está se perguntando se a moça tem medo de conseguir uma certidão de casamento com ele. A menina explica que isso não a incomoda nem um pouco e que ele deveria ir buscá-lo. O rapaz se aproxima da menina e a olha silenciosamente com olhos amorosos. Mas Kian lembra que é um soldado e precisa de autorização para casar. Ele primeiro terá que se reportar a seus superiores antes de se casar. A menina cobriu-se de suor e não entendia como responder a isso. Nesse momento Sinan chega no carro e pergunta se Liam está no carro. Ele abre um pouco a porta e esclarece o que exatamente está acontecendo. Em seguida pega a menina pela mão com desagrado e exige que ela vá rapidamente para a sala. Ele e Liam correm para a sala. Enquanto Kian permaneceu em silêncio no carro, o homem exige que Liam se aproxime dele. Logo uma mulher olhou para ele com um sorriso sombrio e disse mentalmente que a protagonista seria um homem sem vida. Liam olhou para a mulher em silêncio e presumiu que a mulher também descobriu que ela não era homem. Depois de um momento Liam fica ao lado de um homem e se curva para ele, perguntando se seu avô queria vê-lo.
Liam também pergunta por que foi convidada aqui. Um homem de olhos brilhantes pergunta se é verdade que ele tem bisneto. A mulher acrescenta com um sorriso que ela viu com seus próprios olhos e ela tem provas. Então mostra ao telefone que o homem tem um neto e essa criança está fora do casamento. A mulher imediatamente acrescentou que não é permitido filhos fora do casamento. Em seguida, ela se aproxima de Liam e falou sobre o fato do muro de sua casa ser tão grande para esconder seus segredos. A protagonista não soube responder a essa afirmação. O homem, sem conseguir continuar ouvindo tais acusações, dá um tapa no rosto da mulher. O homem diz que trabalhou duro por décadas para ensinar maneiras à menina. Ela, em lágrimas, diz que foi Liam quem quebrou as regras então porque bateu nela. O homem explica à sua filha que a fotografia de vigilância e as palavras ofensivas eram uma desculpa para conseguir ações da empresa. Liam tenta parar o homem e ele acrescenta que não vai punir a mulher, mas isso porque ele realmente quer descobrir se tem verdade. A mulher acrescenta que seu filho já tem namorada e ele não deve se preocupar porque será um bisneto puro. Neste momento, Kian entra silenciosamente na sala e explica que a mulher está errada. Ele diz que o filho dela não pertence à família deles porque ele é descendente também da família Xiao, e isso o torna impuro. A mulher tenta dizer algo, mas o filho a para. O pai pede que Minion leve sua mãe embora e pare de se humilhar na frente de Kian. O avô pede para não rir dele porque criou a filha mal. Kian diz que ele não deveria se desculpar por algo assim, porque em famílias ricas essas brigas costumam ocorrer. Em seguida, o jovem mestre explica que não planeja mencionar isso no futuro para não estragar a reputação da jovem família. Ele coloca a mão no ombro de Liam e acrescenta que ele a parabeniza. Em seguida, a empurra dizendo que ela realmente tem um filho. Liam estava pronto para rasgar o cara por tal declaração. Nesse momento, o avô questiona se a protagonista está escondendo seu filho e esposa. Ele suspeita que ele tem medo de repetir os erros de seu pai. O homem explica que errou ao não dar status para sua mãe. Mas o homem levanta as mãos e explica que não deve se preocupar e que eles podem viver em paz. Liam ficou intrigada e não sabia o que responder. Ela silenciosamente olhou para o lado e pensou sobre essa situação. Por fim, agradece ao avô acrescentando que sua mãe ficaria grata por ouvir isso, mas Liam explica que não poderá devolver o filho à jovem família. Kian explica que entende porque Liam não quer devolvê-lo à família, pois há muitas conspirações e vários mistérios. Os homens se olharam neste momento, então Kian explica que as crianças devem ser superprotegidas, mas devem ir à escola e se desenvolver. Liam explica que seu filho tem apenas 2 anos e é muito cedo para falar sobre isso. Kian acrescenta que outras crianças é muito importante para o crescimento de seu filho e ele deveria passar mais tempo na sociedade. Liam percebe que ela absolutamente não consegue tirar os olhos do cara. Ela fecha os olhos e ainda desvia o olhar constrangido. Os homens notaram que Liam deveria pensar no filho porque ela não pode escondê-lo atrás de muros para sempre. O homem quer ver o neto em um futuro próximo. A garota concorda com os homens e está pronta para trazer seu filho uma vez por semana para jantar. Liam explica que será difícil para a criança aceitar essa situação e as relações familiares. O homem ficou feliz com a declaração e sorriu gentilmente em resposta. O homem queria ver seus netos e logo pediu a primeira reunião hoje. Kian concordou e se ofereceu para ajudar a protagonista a pegar a criança e foi para a saída. Liam pede para esperar e toca a perna da calça dele. Isso deixou o cara muito constrangido, tanto que seu rosto ficou vermelho. Liam imediatamente se acalma e explica que está conversando com seu filho com antecedência e será muito estranho que ele de repente tenha um bisavô. O homem chateado concorda com ela. A protagonista se levanta abruptamente e pede ao avô para irem comer logo. Depois de algum tempo, toda a família senta à mesa para começar o jantar. O pai de Liam percebe que seu filho ainda o odeia e senta longe dele. Liam percebe o rosto triste de seu pai e se dirige a todos os presentes agradecendo pela hospitalidade, e dizendo também que não permitirá que o pai se sente sozinho. O homem ficou feliz que seu filho estava pronto para chamá-lo de pai. Neste momento, o homem estende a mão para agradecer toda a família, que acrescenta com um sorriso que está feliz por estar acompanhado por Liam. O homem limpa a garganta e pede o próximo prato, mas neste momento a garçonete entra na sala e aos poucos arruma os pratos. Logo nota-se os novos pratos sendo servidos. Pratos bastante picantes estavam na mesa na frente de toda a família. O homem acrescenta que Liam estava no exterior há bastante tempo e sentia falta de comida caseira. Então ele encomendou especialmente Szechuan. A protagonista levanta o copo e agradece ao avô por tanta hospitalidade, mas ela percebe que as mãos de Kian estão tremendo de comer tanto e zomba que ele sofre de uma culinária tão picante, que é quando a pessoa tem dificuldade de comer comida picante neste momento. Além disso, a garota diz que precisa misturar o macarrão para ficar ainda mais saboroso. Ela também fala que é de Sichuan e que não pode viver sem comida picante. A garota sussurra no ouvido de Kian falando que se ele quiser se casar com ela,
Tem que ser capaz de comer todo o alimento picante, o jovem mestre. Olhou para Liam em silêncio e havia um prato de comida infernalmente picante à sua frente, então ele logo começa a comer toda a comida picante. Isso chocou muito a garota e ela viu sua determinação. As orelhas do garoto arderam e o vapor saía de sua boca. Em seguida ele afirmou que também gosta de comida picante. O avô riu observando que como o cara adora comida picante ele pode ir jantar com Liam mais vezes. Liam não quis parar e sugeriu comer mais porções já que ele amava tanto comida picante. O cara olha silenciosamente para outra tigela de macarrão picante e suspirando mais uma vez se arruma sem mais delongas e começa a devorar a segunda tigela. A protagonista não conseguia acreditar no que via e não conseguia entender por que o cara fazia isso. Em seguida a garota começou a pensar que desde o começo ele a tratou bem e ainda a protegeu em um momento difícil. Em seguida ela tira um champanhe da mesa e chama a atenção Kian. O cara com o rosto corado pega o copo das mãos de Liam e bebe o conteúdo em um gole. Liam não tem tempo de falar porque ele bebeu tudo sem ouvi-la. Ele devolve o copo e ela nega, acrescentando que não precisa do copo de vidro. Depois de algum tempo, Kian agradece a todos os presentes e segue para a saída. Os homens agradecem e em troca pedem à protagonista que leve o mestre para casa. Eles entram no carro de Liam e rapidamente seguem para a casa do cara. Kian silenciosamente olha para o rosto da garota enquanto ela observa a estrada. Attenement. Depois de chegar à casa, a menina lembra que eles chegaram e estão parados há meia hora. Ela se pergunta quanto tempo vai demorar para o cara sair do carro. O rapaz explica que não é tão simples porque ele gosta muito da menina e não quer se separar. Liam abaixa a cabeça constrangida porque ela tem vergonha de ouvir isso. Kian pega o rosto da menina com as duas mãos e ela corou profundamente. Em seguida ele se inclina para ela e percebe que o coração da menina começou a bater ainda mais rápido. Liam tenta escapar das mãos do cara e diz indignada que ele está tocando nela e ela está pronta para processá-lo, pois ele se divertiu com isso e riu dizendo que a garota teria que dizer ao mundo inteiro que ela é realmente uma mulher. Liam não sabia o que dizer e em resposta apontando o dedo para o cara ela afirma que como o rapaz não quer sair do carro ela vai desistir do carro e ir para outro. Kian se pergunta com raiva porque a garota continua o rejeitando. Ele planejava cuidar da garota e pensou em como poderia fazê-la amá-lo. Ela imediatamente tira a mão e fica em silêncio, depois decide explicar que nada no mundo é constante, e ela só depende de si mesma para ser verdadeiramente invencível. Kian presume que depois do incidente a menina agora duvida e resiste aos homens, além do país dela ser muito conservador. O cara, no entanto, decide sair do carro percebendo que não vai conseguir nada. A garota ficou muito feliz que o cara finalmente saiu de seu carro. Ele tenta dizer um último adeus, mas Liam imediatamente sai. Kian fica na beira da estrada perplexo porque a menina imediatamente fugiu dele e não disse nada. Logo o cara decide ligar para sua mãe para pedir conselhos sobre o que fazer. A mulher cumprimentou o filho gentilmente e ele imediatamente declara que está apaixonado, o que espanta muito a mulher que cobre seu rosto. A mulher percebe que a árvore de ferro sem coração finalmente floresceu. Ela acreditava que algo grandioso deveria acontecer em breve, mas ele acrescenta que a menina está passando por um momento difícil. Isso afeta muito a mulher e Kian explica que embora a menina tenha a melhor comida, roupas e outras formas de entretenimento, ela ainda é infeliz. O rapaz acrescenta que apesar de não ser culpa dele, ele se sente responsável por isso. Kian também pergunta se a mãe se importaria se a menina tivesse um filho de outro pai. A mulher não decide responder imediatamente. O cara ouve atentamente esperando uma resposta. A mãe começa a gritar com o rapaz que ele deveria fazer dela sua esposa e é óbvio para ela que isso é amor não correspondido. Kian decide perguntar novamente se sua mãe ainda se opõe à mulher. Ignorando a pergunta, ela pergunta o gênero da criança e quantos anos ela tem. Kian explica que ele é uma criança de 2 anos. Então a mulher pergunta se seu filho sabe sobre Transformers. O cara confirma e a mãe exige que o cara vá e compre porque ele não tem absolutamente nenhuma ideia do que a garota precisa. Kian desliga explicando que sua mãe não pode falar sobre amor. Enquanto isso, Liam lembra que seu avô falou sobre uma reunião de acionistas da empresa, onde ela também deveria estar presente. A protagonista presume que este não é exatamente um simples encontro já que está cercada por mulheres. Ela sente que isso é realmente um encontro. Liam se volta para o avô com os olhos abatidos, mas o homem o cumprimenta e apresenta a neta Lu. Em seguida o homem pede ajuda para que Liam possa mandar a menina para casa. Uma menina com uma expressão doce pede que a perdoe por perturbá-la. Em seus pensamentos a protagonista entendeu que aquela era a esposa que seu avô queria escolher. Ela observa que a garota parece bastante inocente mas nos bastidores ela tem feito muitas coisas sujas. Liam levanta do sofá e atira o casaco sobre si. Ela observa que lida muito melhor com mulheres tão hipócritas.
Em seus pensamentos, a garota notou que ela deveria aproveitar esta oportunidade para ficar a sós com a protagonista, mas a menina não entendeu direito por que mais. 3 meninas foram com eles. Ela estava preocupada porque todos entravam em um único carro e ela queria ficar sozinha com Lia. Nesse momento, a garota entendeu que a rara oportunidade de ficar sozinha foi destruída. Nesse momento, a protagonista olhou para a menina e notou que ela estava muito insatisfeita. Liam lembra a menina que o carro tem ar-condicionado e ela ainda deveria colocar o casaco. A menina ficou constrangida ao pegar o casaco e agradeceu. As meninas sentadas nas proximidades ficaram indignadas com esse ato. Elas também queriam receber cuidados de Liam. A protagonista espera por um show ainda mais interessante que está prestes a começar a qualquer minuto. A garota de cabelo rosa sentada ao seu lado decide conversar com Lu e descobrir se ela tem uma irmã. A segunda garota também percebe que a irmã Chan é um grande negócio na cidade. A menina lembra que sua irmã usou um remédio para usar o mestre Qin há 4 anos atrás. Garota decidiu incitar e fingiu que não esperava ouvir tal coisa. As duas começam a rir de Lu, dizendo que como a irmã é capaz de tal coisa, então ela também é. Lu, incapaz de aguentar mais, explica que as meninas não devem falar sobre tais coisas e respeitá-la. Nesse momento, a protagonista com raiva declara que precisam deixar seu carro imediatamente. As meninas imediatamente saem do carro. Lu sentiu que havia perdido a oportunidade de se comunicar com Liam. As meninas sentadas nas proximidades continuaram a gritar umas com as outras, e é por isso que Lu as acalma. Sinan, tendo percorrido uma distância suficiente, disse que esperava que Liam fosse ver mais da briga. Nesse momento tudo fica em silêncio e Sinan espera uma resposta. A protagonista tira a peruca com uma careta muito irritada e acrescenta que não esperava que alguém parecesse uma pessoa tão honesta. A menina olha para longe e se pergunta se alguém tem tantos casos. Logo a garota chega à mansão e entra pesadamente na casa. Sentada no sofá, ela diz que Kian provavelmente só estava brincando com seus sentimentos. Neste momento a voz de Kang é ouvida. Ela acaricia o filho na cabeça e esclarece por algum motivo que ele ainda está acordado. O menino diz à mãe que quer dormir com ela e explica que quer alguma história inusitada. Liam acena em resposta e começa a contar uma história sobre um monge que está no templo. Não era isso que o menino queria ouvir e ele pede uma história real. Liam não entende bem o que o filho quer ouvir dela. A menina notou que não tinha nada para contar porque o avô a agrediu durante toda a infância, e em sua juventude ela estava ocupada apenas com negócios. A menina ficou em silêncio por mais 1 minuto e não conseguia entender o que deveria contar ao filho porque não havia histórias doces em sua vida. A menina se oferece para esperar pelo filho porque agora vai trazer um livro com histórias. O menino pede para a mãe se apressar. Naquele momento, Kian ligou para o telefone dela e o menino imediatamente notou. Kang pega o telefone e com uma cara séria explica que sua mãe está ocupada no momento. Houve 1 minuto de silêncio na linha e Kian tenta descobrir por que o menino não está dormindo. Ele diz a Kang que isso poderia ter um efeito ruim em seu corpo e ele já deveria ir para a cama. Nesse momento, o jovem mestre se oferece para contar ao menino uma história para dormir. Kang ficou feliz. Logo o cara pede para a criança se deitar e se abrigar para que ela possa começar a contar a história. O garoto obedece e espera Kian começar a contar a história. O jovem mestre decide se contar uma história sobre patos que imediatamente interessa o menino. Mas ele não teve tempo de terminar a história porque Kang dormiu. Depois de um momento, a protagonista voltou para a sala e ouviu Kian contando sua história. A menina observava o filho dormir abraçando o telefone. O menino dormiu profundamente enquanto Kian continuava a contar a história sobre os patos. Liam silenciosamente fica de lado e observa tudo isso. Nesse momento ela estava se aproximando da cama para pegar o telefone. Depois ela se afasta da cama e agradece a ajuda de Kian. Em seguida ela decide também responder aos termos que eles discutiram mais cedo. A menina olhou para longe e tentou explicar que já tinha pensado em tudo. Ela colocou a mão no vidro e disse que não se deve mais ligar para ela. Afinal, ela não quer ter nada a ver com ele. A garota declara que eles são completamente inadequados um para o outro. Kian começa a gritar ao telefone porque não entendia por que eles não eram adequados. Ele diz que a menina não lhe deu uma única chance e eles nem passavam tempo um com o outro. A garota respondeu que como ele não é adequado para ela, ela não lhe dará uma única chance. Kian pergunta se ela realmente não está apaixonada por ele. Neste momento, Liam tenta desconectar a conexão. Ela fala ao telefone constrangida que está interessada em tais truques. Kian não entende bem de que tipo de truques ela está falando e declara que não tem outras meninas além dela. A protagonista responde apenas ela. Liam diz que talvez o cara esteja deixando todas as meninas. Ele não tem tempo para contar sua versão porque a menina desliga sem ouvi-lo. O cara fica calado na sacada. A menina também não conseguia dormir e sentou-se na varanda olhando para as estrelas.
10 dias se passaram após essa ligação e Liam voltou ao seu ritmo habitual de trabalho. A menina também notou que Kian não ligou mais para ela após a última ligação. Ela estava perdida e não sabia o que dizer sobre isso, mas ela acredita que seria bom encontrar um pai para o seu filho. Liam se vira e decide recorrer a Sina. O cara está pronto para ouvir o que ela tem a dizer. Nesse momento, a protagonista pede para marcar um encontro às cegas. Sina não acreditou no que ouviu. Naquele momento, em outro lugar, Kian foi anunciado como vencedor e todos ali bateram palmas e notaram que ele não usava sua posição para usar truques e conseguiu tudo absolutamente sozinho. O homem lhe dá uma medalha e ele respira aliviado porque o exercício militar dos últimos 10 dias acabou. Depois de um tempo ele entra no carro, depois nota que havia um pedaço de papel ao lado dele. A mensagem dizia que o novo gerente da empresa faria uma festa para comemorar o casamento de seu primo. Kian, agarrado ao pedaço de papel, fica se perguntando por que isso foi enviado a ele. Na manhã seguinte, a protagonista deixou sua mansão como sempre. O guarda cumprimentou o patrão. Eles, saindo da mansão, ficaram surpresos ao ver um rapaz. Kian olhou para o carro de Liam com um olhar sério. Sina decide perguntar por que o cara está perto da mansão. Kian vira o carro e pergunta por que a garota não lhe dá uma chance e está pronta para namorar alguém às cegas. Liam explica isso dizendo que eles não são adequados um para o outro. Logo a menina decide sair do carro e conversar com o cara pessoalmente. Ao sair, a garota se apoia em seu carro e declara que, embora ele seja teimoso, não deve culpá-la por sua grosseria. Liam explica que o rapaz está interferindo na vida dela e isso é importunação. Kian decide ouvir em silêncio a menina e depois contar sua versão. Ele explica que em um dos encontros a menina afirmou que tem um filho e isso não incomoda. Então ele se oferece para se casar com ele e aceitar o filho. A menina está tentando dizer algo, depois ela o afasta e explica que não sabia quantas meninas o rapaz abandonou igual a ela. Kian diz que não entende totalmente de que tipo de menina abandonada ela está falando agora e explicou que não teve tempo de explicar porque foi convocado para um exercício militar. A garota questionou sobre esses exercícios militares. O rapaz explica que ficou ausente por 10 dias e 10 noites. Em seguida tenta pegar a mão da menina. Ele a abraçou e explicou que havia dormido apenas 3 horas nos últimos 10 dias, faltava água. E ele comia apenas pão. Ele diz que assim que viu a mensagem sobre a festa de casamento dela, ele imediatamente chegou. Kian explica que isso o incomodou porque não queria que ninguém se adiantasse. A menina começa a perder a consciência e cai lentamente no capô do carro. Ela não suportou o cheiro. Neste momento, o assistente de Liam desceu do carro e imediatamente perguntou de onde ele saiu. Kian explica que tinha acabado de chegar e estava no pântano. Sina acrescenta que Liam tem misofobia e não deve se aproximar dela. Kian sai dizendo que ele vai tomar banho e voltará imediatamente à conversa. Liam acrescenta que o rapaz deveria tomar banho em casa e não entrar no quintal dela. Nesse momento, Sina sussurra que ele conduziu uma investigação sobre Kian e Sean. Ele acrescenta que descobriu algumas coisas. Em seguida, ele explica que todas as fofocas em torno de Kian eram um boato infundado e Kian não tocou nas meninas. Logo, quando o incidente aconteceu, a garota Sean simplesmente aproveitou o momento. A protagonista entende que ela estava errada porque nada aconteceu. Ela entende que não tem outra escolha e pergunta ao assistente o que ela deve fazer. A garota diz que, embora o jovem mestre pareça gostar dela, parece que o cara não será fiel a ela para sempre. A menina diz que não quer expor o filho. Então, pensando nisso, Liam decide nomear seu ideal, ou seja, encontrar um homem que seja menos poderoso do que Kian e tenha olhos somente para ela. A própria menina não percebe como descreve seu amigo que está por perto. O homem assiste e ela continuou a explicar que eram precisamente esses rótulos que lhe interessavam. O homem está perdido e Liam caminha de volta para a mansão. Ela pede para Sina encontrar um marido de acordo com tais padrões. Sina nota que não há necessidade disso porque ela já encontrou. A menina entra na mansão e olha para os guardas perplexa. Ela começa a repreender os guardas, chamando-os de decoração e não de segurança total. A menina ficou infeliz que o cara foi autorizado a entrar. Neste momento, uma mulher sai do quarto e pede para a menina não ficar com raiva porque foi ela quem deixou o senhor entrar. A tia pega Liam pela cintura e a leva para a sala. Ela estava interessada em saber se o cara era seu noivo e a protagonista nega. A mulher pede a Liam para não ser tímida e contar todos os detalhes. A garota continua a negar que Kian seja seu namorado. A mulher a convida para se sentar à mesa e Liam acrescenta que não pretende interferir. A menina ficou indignada com o fato de a tia ter preparado o café da manhã para o rapaz. A mulher explica que além do café da manhã também preparou água morna para o rapaz no segundo andar. A protagonista percebe que o quarto dela fica no segundo andar e agora o cara vai estar lá. Então Liam corre para o segundo andar. E ficou indignada porque o cara estava tomando banho no quarto dela.
A mulher presume que Liam está correndo para ver o cara, a menina corre para o quarto e ele imediatamente se vira gesticulando que ela precisa ficar quieta, porque seu filho já estava dormindo. Kian coloca a criança na cama e explica que a menina pode acordá-lo. Liam não ficou menos irritada com a presença do cara e começou a arregaçar as mangas porque o rapaz tomou banho no quarto dela e agora estava sentado na cama dela. Então Liam se pergunta o que ele quer. Kian faz uma contra-pergunta sobre o que ela realmente quer. A menina olha atentamente para a reação do cara e ela estava preocupada com essa questão. Kian se aproxima da menina e a abraça. Ele explica que só está interessado nela e a garota olha para ele confuso. Kian diz que sua peruca cheira a spray e ele está pronto para preparar perucas muito melhores que não vão estragar o couro cabeludo. A menina constrangida empurra o rapaz e lhe dá um soco no estômago. Kian pede para a menina não se mexer porque ele realmente quer abraçá-la. Nesse momento o menino acorda e chama sua mãe. Kian imediatamente solta a garota e eles se afastam. Logo o jovem mestre se aproxima e pergunta se o garotinho lembra dele. Em seguida acrescenta que ele contou a história para o garotinho dormir. Kang se lembra dele e pega na sua mão perguntando se ele é seu pai. Kian esperava tal reação e começou a se sentir constrangido, mas ele tenta abraçar a criança dizendo que é seu pai, mas a protagonista pega a criança primeiro e explica que ele é apenas seu amigo. O menino ficou um pouco chateado repetindo depois da mãe que aquele era apenas seu amigo. O garoto acrescenta que se lembra da história. Kian tira a criança dos braços de Liam e a menina tenta entender o que ele está fazendo. O cara explica suas ações dizendo que a menina não entende nada de como criar um filho. Então ele sai do quarto dizendo que vai tomar café da manhã com a criança. Depois ele chamou Kang para brincar de carro. O garoto gostava muito de Kian e estava feliz em sentar em ombros. A menina não soube como reagir a isso e simplesmente ficou de lado silenciosamente segurando a cabeça. Ela notou que o filho se parecia muito com Kian. Liam sai lentamente para o corredor e vê como ela e sua tia ficaram perplexas com o que viram. A menina também ficou espantada com a forma como Kian brincava com o filho. Naquele momento ele alimentava a criança enquanto brincava. O garoto ficou muito satisfeito com a presença do rapaz e ela não podia permitir que isso acontecesse. Liam explica que o menino não deve dar comida que ele havia mordido para os outros, mas o menino consegue enfiar a comida na boca de Kian, o que faz ele agradecer. Sinan consegue agarrar a mão de Liam e imediatamente a para. Ele pede que a menina se sensibilize e explica que esta é a primeira vez que Kian está tão feliz e é a primeira vez que ele come tanto. A tia também intervém e pergunta quando eles vão se casar. A menina não sabe o que responder a isso e estava perdida. Ela mais uma vez vira a cabeça para Kian e o observa se divertindo. Depois de um tempo, Kian estava no escritório da empresa trabalhando a todo vapor. Ela grita para todo o escritório perguntando se Kian ainda está em sua casa, o que chocou muito todos os presentes e a tia explica que o cara ainda está dormindo em sua cama. A menina agarra a cabeça pelo que ouviu. Ela ficou furiosa porque ele estava dormindo em sua cama. A tia explica que mais uma vez ele contou a história para Kang e eles adormeceram juntos em sua cama. Liam não entendia como seu filho poderia traí-la tão rapidamente. Nesse momento alguém bateu em seu escritório e Tira diz que não vai mais incomodar a garota no trabalho e vai cozinhar. A menina pede para esperar mas a tia desliga. A menina ficou indignada por ser a primeira vez que a tia desliga e diz que isso é culpa de Sinan. Ele se aproxima e fala que o que a garota está sentindo pode ser amor verdadeiro. Liam acusa o irmão e acha que ele também está do lado de Kian. Sinan notou em seus pensamentos que se a garota não tivesse se apaixonado ela já o teria expulsado há muito tempo. Em seguida ele pega a menina pela mão e pergunta se ela gostaria de ver o cara em um encontro às cegas hoje. Liam percebe que Sinan marcou esse encontro. Ela esqueceu completamente o pedido. Sinan diz que isso foi publicado há muito tempo e é conhecido em todos os principais meios de comunicação. Ele acrescenta ainda que todos os convidados já estão começando a fazer fila no portão, o que preocupa muito a garota. Liam diz que o relacionamento entre ela e Kian pode ficar para depois. A menina chega com a assistente na mansão. Ela silenciosamente tenta entrar sorrateiramente em seu quarto para não acordar seu filho. Ela acredita que Kian continuou a dormir em sua cama e ela fica indignada com tamanha ignorância. Nesse momento Kang estava acordado e olhou para o rosto de Kian. O menino diz que na verdade ele é seu pai porque conseguiu irritar a mãe. Kian acaricia a cabeça da criança que o mundo infantil é bastante simples e inocente. O garoto diz que ele já tinha dito antes que era seu pai mas a mãe o impediu. Ele acrescenta que quer ajudar o pai porque quer continuar a vê-lo. O garoto com um sorriso declara que não quer viver sem seu pai. Naquele momento outro barulho veio do chuveiro. Kian percebe-a
Abertura da porta e vê uma menina de cabelo rosa em um vestido branco. Kian ficou muito constrangido com a aparência da menina. A protagonista sai imediatamente do quarto. Kian pergunta para onde a menina vai com um vestido tão bonito. Neste momento a menina tropeça e começa a voar para baixo. Ela começa a cair. Kian não consegue acompanhá-la, mas ainda tenta recuperar o atraso. Sinan consegue pegar a menina nos braços. Ele ficou muito assustado e viu o que estava acontecendo lá de cima. Em seguida ela chama a menina de irmã e pede para não causar tanto pânico, afinal a reunião pode ser simplesmente cancelada. Depois Kian dá um polegar para cima e o chama de amigo, a garota acrescenta com um sorriso que este não é um encontro às cegas, mas ela está indo para um evento de caridade. Ela diz que deve ajudar os pobres nas montanhas e construir escolas e outras coisas para eles. Kian, imaginando que a menina está mentindo, continuam a olhar e cruza as mãos. Lian acrescenta que estará presente neste evento como se fosse irmã da sua versão masculina, e por isso não pode simplesmente cancelar o evento. Em seguida a menina começa a correr de vestido e puxa seu irmão. Kian não tem tempo para dizer nada porque a garota entra em seu carro e vai embora. Ele ficou revoltado porque a menina decidiu ir a um encontro às cegas. Segurando sua cabeça ele chama a menina de cruel. Nesse momento o garoto sai e diz que as mulheres são cruéis. Kian percebe e começa a acariciar sua cabeça, dizendo que está tudo bem e pedindo desculpas. Afinal, ele não deveria ter dito isso com sua mãe. O menino responde que sua mãe disse tais palavras mesmo na frente dele, e ela absolutamente não tem tempo suficiente para sequer comer com ele. O garoto observa que é preciso continuar segurando o sono para vê-la. Kang explica que a menina já tem 2 homens e não pode deixar que ela vá atrás de mais homens. Kian pode ser ouvido beijando o menino na testa e ele diz que está pronto para fazer isso. Agora o filho assiste a tudo isso e percebe que o cara é perfeito para Lian. Todo o salão da empresa estava lotado de convidados. O apresentador anunciou que tinha acabado de receber uma mensagem. A senhora que reuniu todos nesta sala já chegou. Os apresentadores pedem a todos os presentes que cumprimentem a senhorita com calorosos aplausos. Todo o salão aplaude em voz alta. As pessoas no salão notaram como a menina era bonita. A protagonista entrou no salão com um sorriso enquanto o público não conseguia tirar os olhos de sua beleza. Alguns dos visitantes presumiram que ela seria leiloada no banquete e que o dinheiro do leilão seria doado para instituições de caridade. Sinan cumprimentou a irmã e lhe entregou uma taça de vinho. A menina agradeceu ao irmão com um sorriso. Todos ficaram chocados com a voz e a aparência dela. A menina subiu ao palco e cumprimentou a todos. Ela se apresentou como prima do presidente. Após a saudação, a menina bebe uma taça de vinho em um gole. Todos aqueles dizem que a menina era tão bonita quanto o próprio presidente. Eles estavam todos prontos para beber para sua saúde. Os olhos da menina ficaram borrados da taça de vinho e ela pergunta a Sinan por que ele deu um vinho forte. Mas nesse momento o apresentador agradece a presença da menina e coloca a primeira dança com a menina no leilão. O homem anuncia que o preço inicial é de 2 milhões e cada lance subsequente deve ser 200 mil maior. O homem explica que toda a renda desse leilão será revertida para instituições de caridade. Todas as pessoas no salão ficaram maravilhadas com a beleza e decência da menina. O homem anuncia que o leilão está aberto e o lance inicial é de 2 milhões. As pessoas imediatamente começam a lançar números mais altos, superando um ao outro. As apostas chegaram a 5 milhões e os homens realmente queriam dançar com ela. Neste momento um homem desconhecido abre a porta com o pé. A porta se abre e um homem entra no salão acompanhado de vários outros guardas. O desconhecido oferece imediatamente 20 milhões para comprar a dança da garota. O homem afirma que também gostaria de almoçar com a menina amanhã. Lian não conseguia entender quem chegou ao salão. Neste momento um homem desconhecido oferece 23 milhões e já estava indo em direção à menina para dançar com ela primeiro. Kian não quis compartilhar a primeira dança com o homem e o empurrou. O homem ficou perplexo quando viu que era o mestre Kian. Nesse momento o mestre declara que está pronto para dar até 30 milhões para uma dança. O apresentador decide perguntar novamente quem está disposto a dar mais de 30 milhões. Todas as pessoas na sala estavam confusas com quantidades tão grandes. Kian olhou para a menina com um sorriso e estava ansioso para a dança. Em seguida ele se ajoelha e pede para a menina dançar com ele primeiro. Lian estava pronta até que alguém grita que está pronto para dar 40 milhões por uma dança. Kian se vira para ver quem entrou no salão e apostou uma quantia tão grande. Nas costas do mestre aparece um cara chamado Kingsley. Ele chama a protagonista de velha amiga e declara que não poderia faltar à caridade dela. A multidão se vira e olha para o homem respeitado. A garota parece ter odiado a presença desse cara e seu irmão.
diz que não mandou o convite para ele. Enquanto isso, Kian estava interessado em saber quem era esse homem e por que ele estava causando tamanha reação na garota. Então ele supõe que esse cara seja o pai de Kang e sem hesitar diz que paga 50 milhões. Kingzi o interrompe com 60 milhões. Kian decide apostar novamente, mas a garota consegue parar sua mão. Ela pede para parar e deixar esse cara ganhar. Kian estava interessado em saber por que a garota queria dançar com ele, em seguida diz 70 milhões. E declara que não importa o preço que o cara fixe, ele está pronto para superá-lo. O homem olha para baixo com um sorriso e afirma que pode dar absolutamente qualquer coisa para a garota. A multidão ficou perplexa porque algum homem desconhecido estava tentando interromper o mestre Kian. Eles notam que o cara parecia muito rico. O homem que conduziu o leilão ficou intrigado porque entendeu que ambos eram impressionantes. Então ele convida a menina a escolher com quem ela deve dançar a primeira dança. A protagonista desvia o olhar e não sabe como responder a isso, então ela tenta negar e afirma que bebeu demais e está tonta. Ambos não acreditaram em Lian e pediram que ela parasse de fingir. A garota estava indignada e nem sabia o que fazer. Ela diz que não entendia por que outras meninas conseguem tudo tão facilmente e ela sempre tem problemas. Ela sugere que o rapaz faça uma aposta ainda maior e ela dance junto e vá almoçar com Kian amanhã. Kian ficou perplexo e não quis ceder seu lugar ao cara desconhecido. Kingzi decide nomear o montante 100 milhões. Kian tenta falar 200 milhões, mas a menina de salto alcança o rosto dele e tenta fechar os lábios dos caras para que ele pare de falar. Kian diz que tudo isso aconteceu justamente por causa desse cara. A menina não entende do que ele está falando e declara que não se importa com o que se pensa e exige que ele a deixe dançar. Em seguida, Lian se aproxima do rosto de Kian e sussurra que ela estará com ele à noite. O cara fica ainda mais constrangido e imediatamente concorda e Kingzi acha que é o suficiente e diz com um sorriso que é interessante que depois das palavras de Lian ele simplesmente desista. Em seguida o homem estende a mão e confere o gesto de respeito à menina. Lian passa e pede para o cara se apressar. Todos estão cansados de esperar e o cara pega a menina devagar e começa a dançar. O público comenta que eles são um casal muito digno e parecem confiantes na dança. Um homem que assiste a isso percebe que eles dançam muito lindamente, mas a relação deles é bastante complexa. Enquanto isso, Kian quebra o vidro por raiva e não conseguia ver. Ele tenta se acalmar e considerar que esta é uma dança de despedida para ele. Kingzi observa que havia um cara que se importa tanto com ela. Lian está interessada em saber por que o rapaz veio, já que ela não vê necessidade de seus encontros. O homem agarra a menina com força pela cintura e inclina a cabeça sobre a garota. Ele pergunta por que ela é tão cruel e pode dizer tais coisas para ele. A garota diz que na verdade ela é muito gentil com ele e essa é a única razão pela qual ele está vivo. Logo a dança termina e a menina se afasta. A garota lentamente continua a se afastar do cara e declara que 100 milhões não é nada para ele e isso pode salvá-lo de ir para o inferno. O cara diz que se ele é tão ruim porque Kian está falando com outra garota. Nesse momento Lian percebe Kian se comunicando com uma garota de cabelos brancos. A protagonista lembra que essa garota é Shan, a mesma menina do boato com Kian. Pessoas no salão também notaram que essa menina foi a inventora de fofocas sobre o mestre. Kian não queria continuar a se comunicar com Shan porque no passado ela tentou enganá-lo. Em seguida ele explica que nada pode acontecer entre eles. Kian lentamente sai de sua cadeira e tenta deixar a companhia da garota. Enquanto passa ele acrescenta que isso não vai funcionar nele. A moça o pega pelo pescoço e diz que concorda com ele porque o considera bom. Kian não entende por que a menina está fazendo isso. Nesse momento Shan olhou para a protagonista tentando zombar dela. Lian observou em silêncio enquanto a menina abraçava o pescoço de Kian. Ela ainda decide dizer que a garota burra colocou a cabeça em seu ombro e agora seu terno está arruinado. Shan fica irritada e pergunta por que ela a chamou assim. Mas a prota diz que essas palavras são de Kian. Shan não acreditou nessas palavras e disse que conhecia Kian há muitos anos e ele não podia dizer tal coisa. A protagonista fala que o mestre poderia até não ter falado, mas ela estava pronta para dar uma lição à menina. Em seguida a protagonista pega Shan pela mão e a joga no chão. A garota fica deitada no chão, o que deixou Kian perplexo. Lian enfatiza que achava que agora estava muito mais preocupada com a segurança que deixou essa garota passar. Shan tentou se levantar e acusou a menina de agressão. Em seguida pede para sua irmã ligar para a segurança. Porque uma mulher louca a atacou, Kian decide dizer que a garota, como membro da Ordem dos Cavaleiros, não conseguiu vencer uma luta justa. Então ele fala que por isso a menina deveria ter vergonha de pedir ajuda. Em seguida exige que a menina volte e escreva algo sobre o incidente, depois envie esse manual para fortalecer seu treinamento.